Muito bem, hoje segunda-feira, pois é, estamos aí na virada do mês, acabando março, vamos começar agora o mês de abril, estou aqui mais uma vez, com o nosso amigo Ricardo, uma semana curta, esse ano está correndo, né? Temos muitos assuntos, É, apesar disso, para a gente conversar, né? é verdade, a semana curta, mas de fato com tantos acontecimentos impactantes, né, Max? Bom dia para você, para todo mundo aí que, nos acompanha. Eu já queria devolver essa bola para você, falando desse tema tão, quente que a gente tem aí na pauta internacional, que é a guerra no Irã, porque ele continua escalando, apesar da gente já ter algumas indicações aí de possibilidades de acordo, mas ele continua escalando em termos de, agressividade até, né. Então no final de É. semana você deve ter acompanhado grupos dos Houthis, né, entraram na guerra do lado do Irã, atacando Israel, também isso é um fato novo, mas os Estados Unidos, ao mesmo tempo que apresentou alguns pontos ali para acabar com a guerra, ele também já declarou que está preparado para entrar no território iraniano com tropas terrestres, né, isso o que é, na verdade, uma, digamos assim, uma reconstituição histórica de diversas invasões que a Pérsia sofreu ao longo da sua história. Aliás, que o Trump, não sei se ele o quanto ele se interessa por história, né, antiga ou da Pérsia, mas a Pérsia foi invadida muitas vezes e geralmente ela sai vencedora, porque é um território extremamente hostil, de montanha, de deserto, de uma série de, desafios e obstáculos que obviamente eles, é como a gente diz no futebol, né, estão jogando em casa. Então é realmente um terreno bem espinhoso. Mas Marcos, só para encerrar, eu queria fazer quer dizer, a minha participação com relação à guerra no Irã, de 2 pontos que eu acho que são bem importantes aqui da gente ficar atento. Primeiro é da questão, vou chamar assim, política até, né, porque o que a gente tem visto é que, por mais que a guerra termine e as coisas, digamos assim, voltem ao normal, o que a gente tem hoje como novo normal é essa instabilidade, institucional, né, instalada. Até porque esses organismos internacionais como ONU, como até mesmo as suas representações como Conselho de Segurança, elas estão extremamente fragilizadas. Então a gente tem um ambiente muito, digamos assim, hostil, né, hoje, para pensar o mundo, e isso obviamente tem reflexos de uma série de questões, porque parte do que a gente faz é feito direto de ações, parte é aquilo que a gente acha, né, somente, ou seja, é só uma percepção. Então acho que essa percepção ela vai mudar. E a segunda é, apesar dessa questão do preço do petróleo durante a guerra e principalmente nesse fechamento ali do Estreito de Hormuz ter disparado, né, a gente já está em $115 o barril, enfim, muito possivelmente, obviamente com o fim da guerra, a gente espera que seja rápido, ela vai recuar, mas o novo normal desse preço do petróleo também vai mudar e talvez não seja mais os 60, $65 o barril, que inclusive o governo brasileiro usa como referência para a formulação de preços e uma série de coisas. Então a gente deve ter um novo normal de preços mais altos, até porque você tem instalações ali no Oriente Médio, que o Irã bombardeou. Eu estava vendo, por exemplo, no Catar, a de Uhum. gás natural foi reduzida em quase 20%. Para consertar esse pedacinho que foi destruído, são 5 anos. Então você Exato. vê que para voltar ao normal ali, demora, além de precisar de dinheiro, vai demorar um certo tempo. Então acho que a gente tem que estar preparado para esse novo normal, pós-guerra do Irã, que é de instabilidade institucional, e também de patamares de preços mais altos. Aí você fala: "Ah, mas eu vou abastecer meu carro é elétrico". Ok, mas se você come alimento, compra no mercado, ele vai de caminhão, caminhão usa diesel, diesel vem do petróleo. Se você come alimentos, ele precisa de fertilizante, porque ele precisa ser plantado, também vem do petróleo. Ou seja, a gente acaba tendo impactos também, indiretos e que obviamente são bastante pesados aí para a nossa economia, não é verdade? Pois é, e essa situação aí, quer dizer, você fala da muito bom esse exemplo aí do carro elétrico, né, a gente precisa também ter uma visão coletiva, como comunidade, né, o impacto que isso gera. A violência já é lamentável no nível máximo, né, essa coisa de resolver qualquer questão em forma de conflito armado é sempre muito triste e os desdobramentos disso são horríveis aí para as pessoas ali, pessoas civis, né, que são impactadas por isso. Os mercados, o mercado global, por exemplo, a Ásia depende muito de todos esses insumos energéticos ali da região do Golfo, daquela região
onde hoje, essa questão do fechamento do Estreito de Hormuz, isso traz impactos, não é, pra as economias ali dos países asiáticos, por exemplo, que estão aqui, do outro lado do mundo para nós, né, então quer dizer, eles estão agora na noite e nós estamos aqui no dia. Eles fecharam o dia deles ontem numa situação muito muito complicada, né. A gente tem aí, para essa economia internacional, para os mercados, né, Ricardo, essa situação, por exemplo, a o fechamento do Estreito de Hormuz, ele vai impactar, além do petróleo, né, gás natural, também fertilizantes, por exemplo. Então existe um impacto aí também na agricultura, em várias partes do mundo, e o Brasil aqui, a gente tem uma informação de que o Brasil está sendo impactado na questão dos fertilizantes hidrogenados em 40%, por exemplo. Isso também traz impactos tanto para a safra, para o desenvolvimento né, da nossa agricultura e, obviamente, para o preço dos alimentos, né, que vai chegar na Sim, mesa de todos nós. Então é uma situação, ó, alimentos, medicamentos, os petroquímicos, obviamente, né, mas, tudo isso que compõe o que é o que você disse aí, o nosso normal, sofre um impacto muito grande e isso não pode ser normal. O multilateralismo, o declínio aí do poder das instituições, né, isso é muito complicado, né, Ricardo? A gente precisa, demais. eh, não sei, precisamos ter alguns atores que entrem em cena para talvez desenvolver aí um outro caminho, né. É. É engraçado que isso nos rememora aqui a carta de Einstein com Freud, quando da Segunda Guerra Mundial, que eles discutiram exatamente a criação de uma entidade superior e aí se formou a Liga das Nações, que acabou dando origem posteriormente à ONU, né. Então a gente acaba que está voltando ao tempo, a gente está abandonando essas instâncias e voltando bem, você vê os Estados Unidos que tinha um orçamento de US$ 600 milhões de guerra, passou já para 800 com a guerra no Irã, e ano que vem, aumentou para 1,5 bi É, desculpa, 1,5 tri de era bilhões, né, então aumentou para 1 tri, US$ 1,5 tri, esse orçamento da guerra. Ou seja, a gente não sei aonde a gente, espera parar com esse tipo de manobra, né, em que alguém quer, exercer pressão sobre outro. Eu acho que isso, de fato, é bastante preocupante, até porque você veja, esse tipo de guerra que está sendo tratada, o grande poderio bélico americano, ele tem sido absolutamente ineficiente contra essas manobras estratégicas do Irã, de atacar os pontos, né? E, inclusive, parte do petrodólar que ia para os Estados Unidos era em troca de proteção. E exatamente foi o que aconteceu o oposto, ou seja, aonde os Estados Unidos tinham base, foi exatamente onde foi atacado. Ou seja, a proteção, na verdade, virou um imã de míssel e de confusão. Então, acho que a gente pode ter uma nova reorganização global. O Brasil, inclusive, tem um papel relevante nisso, pela sua relevância em produção de alimentos e também até em capacidade de produção de minérios. Então, eu acho que o Brasil pode, quem sabe, até pensar num certo protagonismo, né? Ele já é protagonista em algumas frentes, mas principalmente nessa questão das organizações internacionais, porque de fato, talvez essa nova reorganização do mundo vai ter um pouco menos de Estados Unidos e um pouco mais de diversas nações. Então, exatamente. isso é muito bom, né? Como precisa ser, né, Ricardo? Como precisa ser. Exato. Com certeza. Mas Max, veja, aí você falou aí de economia, e isso vai impactar seguramente nas eleições americanas em novembro, que a gente vai ter eleições né, de meio termo, digamos assim, meio Isso. mandato, né, especialmente na Câmara e Senado, enfim. E a gente vai ter aqui em outubro eleição também, né, então eu acho que esse impacto na eleição americana também vai ser sentido na eleição brasileira, que já está se movimentando a todo vapor aí, né. Pois é, a política brasileira também não é para amadores, né, Ricardo? A gente acompanhou aí, alguns fatos, né, políticos, como por exemplo, nós tivemos aí, desde, meados de agosto do ano passado, nós temos aí a CPI do INSS, né, que investiga uma CPI, né, constituída para investigar esses desvios aí indevidos nas contas de aposentados e pensionistas, né, do INSS, que foi desenvolvendo os seus trabalhos e foram surgindo personagens, talvez assim, o mais emblemático é o famoso careca do INSS, não é, e foram descobrindo ramificações.
Enfim, as investigações foram acontecendo, muitas oitivas, muitas pessoas, até uma certa confusão entre a CPI do INSS e a CPI do crime organizado. Em alguns momentos, alguns atores de um lado e do outro ali participaram de um campo ou outro, né. E a gente teve aí no encerramento dessa semana, o prazo limite. Houve uma tentativa de se estender isso, né, até negociaram com o ministro do STF, André Mendonça, para que tivesse uma extensão de pelo menos mais 20 dias. Inicialmente ele concedeu, mas no plenário do STF colocou-se que não, era o limite seria neste sábado, o encerramento dos trabalhos dessa CPI, aí 6 meses de trabalho, era a hora então de apresentar o relatório final. E esse relatório então do o relatório da CPMI, que é uma CPMI, porque é mista, né, M de mista, com os senadores e deputados que integravam nessa comissão, o relatório de 4.400 páginas que começou a ser lido publicamente, página a página, na sexta-feira de manhã e só encerrou na madrugada de sábado para domingo. E aí, com articulações, muitas articulações sendo feitas nos bastidores, e ao final, vamos então votar. O relatório não foi aprovado, ou seja, a comissão não aprovou o relatório do deputado, Gaspar. E aí a situação então, ficou uma CPI que precisou encerrar os seus trabalhos, e agora esse relatório foi enviado, né, para as instâncias da justiça, que podem dar continuidade, enfim, mas o trabalho parlamentar já foi encerrado. Agora tem novidade também, ainda falando de política, que é o anúncio do PSD, né, cujo grande líder aí é o Kassab, o PSD que anuncia nesta segunda-feira que o candidato do PSD à presidência da República é o goiano Ronaldo Caiado, atual governador de Goiás. Ele já É, se colocava como pré-candidato e agora está sim, confirmado então o PSD que reuniu vários presidenciáveis, né, Ricardo? De repente é agora então verdade. Ronaldo Caiado. Eu acho que, vai inclusive repetir um duelo, né, que Caiado e Lula já se enfrentaram, em eleições anteriores, então Isso. novamente aí tem, um embate entre eles, mas também eu acho que o embate principal do Caiado é contra, o Bolsonaro, né, É, porque, dificilmente o Caiado vai tirar votos aí do Lula ou da esquerda, então ele vai brigar pelos votos realmente da é. direita, tanto a extrema direita até como a direita mais moderada, então acho que acabou sendo uma notícia, que de fato pode mexer aí algumas peças nesse tabuleiro, né. Bem, a gente de fato só vai saber disso lá depois da abertura das urnas, mas, ô Max, só queria falar uma coisa da questão do INSS que você falou. Sim. Você sabe que eu não sou careca ainda, eu tô caminhando para lá, né, a minha esposa tem falado bastante, se queixado Todos bastante estamos, disso. todos estamos. Pois é, então. Mas se eu fosse careca já, eu entraria com um pedido para pararem de chamar esse sujeito de careca do INSS, porque vocês estão, comprometendo todos os carecas do mundo, né. E agora você não pode mais chamar ninguém de careca, é um negócio digamos assim, é um apelido que de fato caiu bastante, né, no É, no critério das pessoas, porque, é um apelido de fato relacionado a um caso de corrupção. Eu imagino que quando acabou lá a sessão todos foram comer pizza, que é de fato algo bem saboroso, né, para se comer, mas de uma certa forma e metaforicamente falando, é amargo para todos nós. De qualquer forma, parece que era o que se esperava, né, Max, porque tinha tanta gente envolvida, que é aquela história, né, é melhor não mexer com isso. foi um relatório que, recomendava o indiciamento de mais de 200 pessoas, entre essas pessoas o próprio Daniel Vorcaro, que é outro personagem que está muito, né, sendo muito comentado, enfim, ultimamente, que aliás está preparando uma delação, premiada, não é, ele está o Daniel Vorcaro já sinalizou, né, para a justiça e para a Polícia Federal esse desejo. Ele já conseguiu o benefício de ser transferido lá da Papuda para a sala da Polícia Federal, que é uma sala melhor, aliás, a mesma sala onde ficou o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Daniel Vorcaro está nessa sala hoje, e ele tem mantido reuniões diárias de 9 da manhã até às 5 da tarde com os seus 5 advogados, e eles estão exatamente trabalhando nisso, né.
Então o relatório ali pedia da CPMI, ele pediu recomendava o indiciamento Daniel Worcaro, outros, diretores de banco, tinha 3 parlamentares que são senador, deputados da atual legislatura, né, e pedia também o indiciamento do filho do presidente da república, né, o Fábio Luiz, que é o conhecido como Lulinha, né, e houve uma tentativa de apresentar um relatório alternativo. Por quê? Porque as investigações mostravam que esses descontos eles vinham desde lá do governo Temer, né, no pós-impeachment da ex-presidente Dilma, desde o governo Temer já vinha acontecendo esses desvios, passou pelo governo Bolsonaro e chegava no governo Lula. Havia um relatório alternativo que falava para indiciar pessoas desde essas fases, inclusive colocava ali o ex-presidente Bolsonaro e também até o senador Flávio Bolsonaro, agora candidato à presidência. Esse relatório sequer foi analisado, se passou rápido para a própria votação, porque já era alta madrugada, e ele foi rejeitado e o relatório alternativo nem chegou a ser apresentado, né? Mas, enfim, foi disponibilizado para a imprensa, para as pessoas, e a gente então teve acesso a isso e viu que pedia esses indiciamentos, não é? Eh, a crítica era que esse relatório, que foi apresentado, ele focava muito, parece que numa tentativa de desgaste do atual governo, mas os desvios já vinham acontecendo desde 2018. Então, enfim, é uma houve muito bate-boca, houve um entrave forte nessa história aí, mas enfim, resultou nisso, do que você está bem dizendo aí, assim, olha, acho que foram fartas fatias distribuídas ali dessa pizza, viu, Ricardo? Pois é. Mas enfim, vida que segue. E eu queria só agora, Max, mudando um pouquinho de assunto, até para dar uma levantada aí na nossa moral, é que a gente vai começar a semana já com uma nova etapa aí de discussão e avanço até do Plano Nacional de Educação, que foi avaliado, validado agora na etapa do Congresso, e a gente tem aí um plano que vai durar 10 anos, né, de 26 a 36. É uma revisão do plano anterior e, de fato, uma revisão, segundo a Gazeta Mercantil apurou aqui através da nossa equipe, incluindo alguns especialistas, de forma muito positiva. Inclusive, a gente tem hoje uma matéria especial sobre esse assunto na Gazeta Mercantil Digital, e o que a gente apurou foi que dois pilares, digamos assim, desse novo projeto são realmente bastante impactantes quando a gente olha para frente. O primeiro, de digitalização das escolas. Então, é algo que é necessário ter uma internet de banda larga, né, de alta capacidade nesses Isso. centros de educação, porque a ferramenta digital hoje, ela passa a ser muito importante nesse processo de aprendizado, faz parte do nosso mundo, né, até como a gente vive. E o segundo pilar é o de, incremento do ensino técnico, né, até diria de certa forma em detrimento, né, de, continuidade do ensino médio para o ensino superior. Então isso Uhum. deve responder a essa crise de mão de obra que a gente está tendo em diversos setores. Isso vai reformatar o sistema educacional brasileiro. Obviamente que não depende apenas de governo federal, muito menos só de governos, sejam eles quais forem, dependem depende muito também dos empresários, da comunidade em si. Então tem um bom pedaço desse plano, preparado, ou pelo menos reservado para esse protagonismo social. Então eu convido a todos, não simplesmente a lerem a Gazeta Mercantil Digital hoje, mas principalmente a entenderem, buscarem mais informações sobre esse novo PNE, como é chamado, né, o Plano Nacional de Educação, para os próximos anos, porque ele de fato pode impactar o futuro do Brasil. E a gente está falando aqui do futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, enfim, da nossa família como um todo, de todos nós como cidadãos, mas eu acho que o mais importante aqui é a gente entender essa nossa parcela de protagonismo. Até porque o plano é bom, mas ele é tão audacioso que ele corre o risco, sim, de não sair do papel ou não deixar, ou apenas ser apenas um plano bom no papel, né? Mas muito mal executado. Então a gente vai ter que estar preparado para fazer a nossa parte, né, Max?
Isso é muito importante, né, Ricardo? Educação não é impossível pensar em desenvolvimento e em futuro sem pensar em educação, qualificação das pessoas. Nós temos aí um projeto que é esse Pé de Meia, não é? Que é um programa também do governo que é para fortalecer ali a permanência dos jovens no ensino médio, né? Ele tem um valor que ele recebe ao final de cada ano para ir construindo de fato esse pé de meia para a continuidade dos seus estudos. E agora um plano nacional de educação que obviamente integra e abraça tudo isso, com isso tudo que você também, muito bem destacou, é fundamental, né. A gente precisa de fato, ter o engajamento mesmo das famílias também, das empresas, enfim, toda a sociedade, para que, como diz você, saia do papel. Isso é fundamental, né. Com certeza. E veja onde a educação pode levar um brasileiro. Pois é. Estamos falando agora já do Carlos Nobre. Que bela notícia a gente teve com relação a esse Pois reconhecimento, é. né, do protagonismo acadêmico, intelectual que esse brasileiro tem, né, Max? Ricardo, a gente acordou hoje com essa boa notícia, né, porque a gente fala acordou porque foi decidido e foi anunciado já lá na Itália agora, né, que está aí há 5 horas quase na nossa frente, que o Papa Leão XIV, não é, convidou, né, nomeou o nosso pesquisador brasileiro que ficou, conhecido aí internacionalmente pelos seus estudos sobre os impactos do desmatamento na Amazônia, como que a Amazônia, está, no cenário aí em relação às mudanças climáticas. Então, Carlos Nobre, que é uma figura bastante interessante, ele foi nomeado pelo Papa Leão XIV para integrar um conselho, que é um conselho do Papa, não é, para refletir o desenvolvimento humano, né. Então ele é o único brasileiro de uma lista desse conselho que integra aí pesquisadores de outros países, também alguns clérigos, né, diretores também de programas, humanitários ou de meio ambiente aí pelo mundo, e não tínhamos um nome ocupando uma posição de tão relevância assim no Vaticano, desde do século XVIII, viu, Ricardo? E a gente agora tem essa felicidade de um contemporâneo nosso, né, integrar e como disse bem você, um pesquisador, ele é engenheiro de formação, mas foi fazendo, né, toda uma trajetória aí de pensar o mundo com esse olhar, assim, mais atento ao meio ambiente e os impactos de tudo que nós vimos fazendo aí, contra esse meio ambiente, né. Então agora é isso. Podemos É, dizer assim, temos o nosso representante lá no Vaticano também, numa área dessa que é tão relevante, porque a gente está falando de educação e aqui 2 assuntos relevantes, importantes que se encontram, né, educação e meio ambiente, né, Ricardo? com certeza. E olha, eu acho que isso não só valoriza a ciência brasileira, né, e o Brasil, né, até de maneira geral, nessa questão especialmente dos estudos ambientais, né, o Brasil que tem uma parcela importante aí, a dar nesse caminho, né, até como lição mesmo de como é que cuida do meio ambiente, então a gente tem que se desenvolver e acho que ter pesquisa, ciência, dando a retaguarda a isso vai ser super importante, mas é também um bom reconhecimento, já que a gente está na Semana Santa, está começando da Semana Santa, né, de que a igreja, pelo menos a Igreja Católica, a gente está falando do Papa, então falando dessa sessão, né, Isso, ela também ganha com isso, porque sim, você ouvir quem entende de um assunto é a primeira ferramenta que você pode contar para tomar boas decisões, porque nenhuma decisão boa, pelo menos, pode ser tomada sem boas informações. Então eu tenho certeza que o Nobre, ele vai desempenhar um papel super relevante, eu espero obviamente que a ideia também seja bem executada, que a gente estava falando isso do PNE, sim, tomara que o conselhão lá do Papa também seja, porque de fato ele tem, bastante informação científica através de estudos sobre como é que nós podemos e devemos não simplesmente cuidar desse nosso planeta, mas principalmente eh, permitir que ele se desenvolva sem destruir, né. A gente tem é. aqui um termo desenvolvimento sustentável que parece antagônico, né, porque para Uhum. desenvolver você precisa destruir, e se você para você sustentar ou manter, você não pode desenvolver, mas quando você junta esses 2 termos, você cria uma nova expressão.
que é como nós crescemos, evoluímos, mas preservando. Então eu acho que essa é uma lição que todos nós, eu diria até que a gente já sabe de cor, só nos resta aprender, como dizia um dos É. clássicos aí da música popular brasileira. Parabéns ao Carlos Nobre e à ciência brasileira por esse reconhecimento. Fiquei muito feliz com isso, Max. Hoje é um motivo para a gente comemorar, e você falou muito bem, entramos aí numa semana muito especial, e aproveitar para desejar também a quem está nos acompanhando aqui, não é, Ricardo, que essa seja aquela semana de reflexão, de aproximação entre as pessoas, né, de convívio familiar, que isso a gente está precisando também nos dedicar bastante a isso, né. É, com certeza. Bom, também te desejo uma boa Páscoa, uma boa Semana Santa. Sei que ainda tem muita semana pela frente, mas de certa forma, como a gente só vai se ver depois da Páscoa, já desejo e ó, cuidado com o chocolate, viu, Max? Sem exageros, tudo na moderação, cara. Com certeza. Um grande abraço, meu amigo. Boa semana para Grande você. abraço. Até a próxima.